Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão, estava vindo ao seu encontro. Jesus disse a Felipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, o Evangelho de hoje, ele está para nós dentro do tempo pascal. E evidentemente é sob esse olhar que devemos compreender. Nós estamos vindo todos os dias com textos que evidenciam a ressurreição de Jesus. Por alguns dias foi João capítulo 3, que começou com Nicodemos e um discurso gradativo sobre a dimensão messiânica de Jesus, sobre morte e vida, sobre o alto sobre a terra, sobre o Cristo ser elevado, a necessidade de renascer, nascer de novo no Espírito. Mas hoje nós entramos no capítulo 6 de São João, o chamado discurso do pão da vida. E esse início de evangelho, nós temos que lembrar: Jesus é o pão da vida, Jesus é o alimento. E desde o início, o fato da multiplicação dos pães foi entendido pela igreja como a Eucaristia. Então nós estamos falando, sem dúvida, João quer nos lembrar a presença real, a presença viva, a presença do ressuscitado na Eucaristia. Repito, porque isso é fundamental como chave de leitura para a liturgia de hoje. É um olhar para a multiplicação dos pães, que foi um milagre em si, mas numa perspectiva
pós-morte, pós-ressurreição. É mostrar para a comunidade joanina, para as primeiras comunidades cristãs e para nós, onde encontrar Jesus ressuscitado. Quem quer encontrar Jesus ressuscitado? Levante a mão. Eu quero. E a resposta vem hoje, na Eucaristia. Mas vamos ver os elementos. É impressionante que Jesus vai para o outro lado do mar da Galileia. Também Tiberíades, sinônimo para o mar da Galileia. Uma grande multidão o seguia. Quem que nós lembramos aqui? Moisés. Moisés, aquele que foi escolhido por Deus para tirar o povo do Egito, para levá-lo à terra prometida. Então, nitidamente, aparece a figura de Jesus como novo Moisés. Não para levar à terra prometida, mas para nos ajudar nesta passagem, nesta vida que é uma travessia cheia de percalços, é ou não é? Cheia de problemas, cheia de dificuldades, até pelos nossos, com certeza, não até, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelas nossas desobediências a Deus. Nós somos chamados a esse processo purificador. O povo do Egito, na terra prometida, andou 40 anos em círculo para a purificação. Nós andamos mais do que 40 com a graça de Deus e esquecemos desse processo de purificação que nós temos e somos chamados a passar. É impressionante que eles seguiam Jesus pelos sinais que eles viam em relação aos doentes. Meus irmãos, os sinais que o Senhor faz nesta pandemia, os sinais que o Senhor faz nas nossas enfermidades, que não são só físicas, no socorro que Deus nos dá, nos libertando, nos livrando, nos protegendo, nos orientando. Esses são sinais que de fato leva e deveria nos levar a seguir Jesus. Veja, João dá os elementos. Jesus subiu ao monte, Moisés subiu ao monte. Só que Moisés lhes deu a tábua da lei e o maná. Jesus nos dará um novo maná, um novo alimento. É impressionante, porque João deixa bem claro que estava chegando a Páscoa dos judeus. Então, aqui está correlacionado, está muito bem timbrado, que se trata da Eucaristia, que se trata de uma Páscoa, que se trata de uma passagem. Meus irmãos, claro que nós queremos essa passagem definitiva, mas quantas pequenas Páscoas não acontecem em nossa vida? Quantas vezes, se for só para as nossas decisões, nós seríamos cativos, prisioneiros, nós teríamos sucumbido. Não sei se você já percebeu isso na tua vida. Quantas vezes nós armamos as nossas próprias armadilhas e o Senhor vem e nos liberta, por amor, por gratuidade. Nem que depois dessa libertação, às vezes nós cometemos os mesmos erros, mas o Senhor vem e liberta. Claro, esperando que a gente mude, esperando essa purificação, esperando essa renovação de vida, esperando essa conversão de cada um. Mas às vezes a gente incide nos mesmos erros. Diz que Jesus levantou os olhos, detalhe importante. Veja como está escrito aqui: levantou os olhos, bendisse ao Senhor, tomou o cálice,
tomou o pão, João está lembrando a importância que tem esse novo alimento, esse novo maná, essa experiência pascal com Jesus. É impressionante que nosso Senhor pergunta a Filipe: onde vamos comprar pão para dar de comer? É impressionante porque o Senhor conhece os nossos corações. É interessante que o Senhor, Ele divide, diz ali, Ele já sabia o que ia fazer. Como você entende isso? Multiplicar os pães? Ou o que Ele ia fazer na cruz? Que Ele seria o novo maná. Porque logo depois Ele diz assim: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão para cada um. E o Senhor vai dizer, Ele que foi vendido por 30 moedas de prata, aquilo que 200 moedas de prata e dinheiro algum compraria para sanar a nossa fome de Deus. Não tem nada sana a nossa fome de Deus, a fome de santificação, a fome de sermos pessoas melhores, a fome de sermos pessoas nascidas no Espírito, essa angústia, essa ansiedade, essa alma que deseja, essa alma que anseia, a nossa própria essência que deseja, não é dinheiro que compra. Ele sabia o que ia fazer. Ele seria, pelo preço não de moedas, por mais de ter sido traído por 30, mas pelo preço do seu sangue. Ele nos comprou o alimento que nos salva. Ele pagou com a vida o alimento que nos sustenta. Ele pagou com a sua oblação, sua entrega, o nosso dessedentar da alma e alimentar do espírito. Esse evangelho é cheio de um significado pascal. Queridos irmãos, nesses textos que vemos, sabemos que depois foi o menino que apresentou os 5 pães e 2 peixes. Foi quando o Senhor manda sentar na relva, se sentaram 5.000 homens. E o Senhor deu de comer e sobrou 12 apóstolos, 12 tribos, a humanidade inteira, dizendo: o que eu tenho a lhes dar, o que eu tenho a dar para o mundo nesse ano de 2021, de pandemia, de fome, de miséria, nesse mundo onde nós estamos vivendo alto índice de desemprego, aumento da inflação, nesse mundo onde está faltando remédio para entubar, e que Deus nos livre de estarmos nesta situação, mas não é porque não estamos que não temos que rogar a Deus: Senhor, está faltando, e o Senhor respondendo: eu lhes dou, eu lhes dei, eu sempre lhes darei, mas alguém está retendo. Também somos chamados a olhar isso. É impressionante que foi distribuído. Não diz que foi nosso Senhor Jesus Cristo que pegou 5.000 pães e distribuiu. Alguém distribuiu. Aqui também tem um sinal de que nós somos colaboradores da graça. Que se nós retermos de um sentido egoísta, vai faltar. Não porque não tinha pão, sobraram 12 cestas, porque alguém segurou a mais. Você entende a riqueza deste evangelho? Foi distribuído, todos comeram, sem contar as mulheres e os homens. Não falta, meus irmãos. Deus não errou na conta. Deus não errou na sua fórmula. Nós somos chamados a distribuir
Claro, distribuir pão, distribuir os recursos, distribuir aos necessitados, sermos generosos, partilharmos, mas também distribuirmos dignidade, distribuirmos esperança, distribuirmos a confiança em Deus. Nós somos coparticipantes da graça, sem exagero e entre aspas, no sentido de nos beneficiamos e levamos essa mensagem aos outros. Não retenhamos isso. Esse novo maná é o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo. Os apóstolos viveram isso. Tanto que a primeira leitura fala ainda do problema do Atos dos Apóstolos, de Pedro e João, por terem curado um coxo. E vai longe essa discussão. Hoje, eles tinham presos, foram libertos, questionaram os saduceus, questionaram sobre a ressurreição, acusaram a eles por terem matado Jesus, e hoje tem uma palavra de sabedoria, uma palavra de sabedoria vinda do mestre Gamaliel, e é tão forte que serve para nós, dizendo assim: apareceu entre vocês, e eu resumo, primeiro um tal de Tebas, depois Judas, o Galileu, nada a ver com Judas apóstolo, e eles trouxeram 400 pessoas, e levaram o povo, mas assim que morreram, acabou. Gamaliel diz assim: ao que está acontecendo agora, falando de Pedro e João, que estavam como um fermento na massa, eles que fizeram a experiência do ressuscitado, eles que lá na multiplicação dos pães, Pedro e João, partilharam o pão para matar 5.000 homens, eles experimentaram Jesus ressuscitado, e eles queriam continuar partilhando a esperança em Jesus. Ele está vivo. É quando Gamaliel diz assim: o que está acontecendo agora, eu vos dou um conselho, não vos preocupeis com esses homens, deixe-o ir embora. Por quê? Se o projeto, a atividade desse Pedro e João, e não pense que eram muita coisa no seu tempo, eram pescadores, lá, eles estão em Jerusalém, lá da Galileia, ser lá da Galileia, significava muito pouco, pelo contrário, era um desprestígio ser lá da Galileia. Não esqueçamos, e de Nazaré pode vir algo de bom? Se o que eles estão fazendo é de origem humana, vai acabar. Mas se vem de Deus, não adianta, vocês não vão conseguir eliminá-lo. Cuidado, para não se pôr em luta contra Deus. Aqui me parece muito claro que aquilo que fazemos motivado por Deus, pelo Espírito Santo, motivados nessa esperança, nessa experiência do ressuscitado, alimentados por Jesus, ninguém consegue segurar. O fermento bom, depois que jogado na massa, não dá para neutralizar. Os apóstolos são esses. Aquilo que às vezes a vida inteira nós fazemos por nossos próprios sonhos, meramente humanos, cai em derrocada. É aqui que nós erramos. Essa palavra que foi dita em relação a Pedro e João deveria ser também no nosso discernimento, nos nossos sonhos, nos nossos objetivos.
que vem do alto, que vem do mundo. Aquilo que eu estou empenhando a minha vida, que eu estou empenhando, gastando energia. O que é pior, gente? Gastando vida. Vida gasta. Estou gastando meus dias. Cada dia é um dia da vida gasta. E a gente se empenhando naquilo. Tem perenidade? Ou é algo fútil? Meramente fruto das minhas ambições, paixões, meganomalia? Ou é de Deus? E aquilo que ele diz no final, cuidado. Não é só para o sinédrio, é para mim, é para você, para os nossos governantes, é para a própria comunidade da igreja. Cuidado, para não vos pordes em luta contra Deus. Cuidado, para não vos pordes em luta contra Deus. Gente, isso é extremamente questionador. O que estamos fazendo é lutar contra Deus. Deixa Deus ser Deus. Lutar contra Ele, Jacó tentou e foi ferido na perna. Jonas tentou, foi engolido por uma baleia. Jeremias tentou, mas não conseguiu. Numa luta desigual, dominaste-me, Senhor, e foi tua a vitória. Nós não podemos lutar contra Deus. Mas eu não luto. Depende. Depende daquilo que buscamos, daquilo que almejamos. Portanto, perceba que para que isso não aconteça, é preciso sempre refazer a experiência pascal. É sempre preciso reencontrar Jesus. E onde eu encontro? Na palavra, na Eucaristia. Onde eu me nutro? Na palavra, na Eucaristia. Onde o mundo pode ser transformado do egoísmo? Na palavra, na Eucaristia. Onde nós podemos superar toda essa crise que vivemos? Na palavra, na Eucaristia. Você vai dizer, mas não é a palavra Eucaristia que vai trazer vacina. Pensamento curto. Por quê? Porque se estamos onde estamos, alguém faltou. Se há o desemprego, se há pessoas famintas, houve falha em algum lugar. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que isso é de agora. Eu não estou acusando ninguém. Não estou dizendo que isso é um problema que começou mês passado, ano passado. Mas é uma sociedade de longa data que vem lutando contra Deus. De longa data. É toda uma estruturação social, econômica, a partir de escolhas espirituais, que vem numa luta contra Deus. E estamos nos que estamos. Conseguimos compreender? Porque quando a gente fala, Senhor, cesse a pandemia, tem gente que ridiculariza tanto. Recebo tanto no Twitter, nas redes sociais, nos e-mails. Deus não se mete nessas coisas. Deus se mete nessas coisas sim, meu filho. E é uma luta contra Deus que gera tamanha desigualdade.
É uma luta contra os princípios, entenda isso. Motivo pelo qual Jesus morreu. Gente, Jesus matou a fome de 5.000 homens. Então ele se preocupava com a fome. Jesus curou os doentes. Então ele se preocupava com os doentes. Jesus perdoou os pecadores. Então ele se preocupa com os pecadores. Dizer que Jesus não se preocupa conosco é, no mínimo, não conhecer a Sagrada Escritura.